sem voz. A mensagem de hoje ela é aquela segunda parte, como eu disse antes, da primeira que nós iniciamos a reflexão semana passada. Inclusive foi transmitido o culto lá da Congregação Trindade. Teve como base semana passada Mateus 25, 14 a 30, primeira parte, onde a gente viu que Jesus compara o reino de Deus, o reino do céu, com 3 empregados que receberam do seu patrão os talentos. E eu até frisei que os 3 empregados estavam ligados ao patrão, trazendo a ideia da justificação pela fé. E ele então confiou 3 talentos, uma quantia, ou as quantias, 500, outro 300, aliás 200, e o terceiro 100, ok? E vocês lembram que o pano de fundo, semana passada, foi a justificação pela fé. Ou seja, Deus, simplesmente por amor e misericórdia, Ele nos declara justos pela fé em Cristo Jesus. E nessa condição, a pergunta que nós repetimos bastante semana passada foi: o que acontece do seu batismo, desse meio tempo, até o encontro com Deus no céu? O que acontece nesse meio tempo? Isso é muito importante na reflexão. Na parte do evangelho de hoje, que nós lemos, ao final do capítulo 25, Jesus traz a figura de um pastor que separa as ovelhas das cabras, e com isso ele nos transporta lá para o final e traz elementos mais claros, mais, digamos assim, mais reais do que vai acontecer lá no juízo final, quando então haverá o encontro com ele. O texto bíblico diz, Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Então ele vem como rei. Todos os povos da terra se reunirão diante dele e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Eu falo em cabras, ovelhas, que aqui é traduzido por bons e outros. Na mensagem de hoje eu vou fazer 3 perguntas para vocês. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção e me acompanhem. É um crescendo, tá? Dentro do aspecto que a gente vai trazer hoje. Primeira pergunta é: de que lado você está? Pensando nesse texto bíblico que nós ouvimos de Jesus. De que lado você está hoje? É uma pergunta reflexiva e bastante importante, mas a resposta não cabe a nós. A resposta cabe a Jesus, que virá não necessariamente como pastor, mas ele vem como rei, para fazer a separação, certo? É interessante que nesse texto necessariamente não há um julgamento com provas de defesa, prova de acusação, não há argumentação. O rei Jesus, ele simplesmente vem para separar, e ele sabe quem é quem, uns dos outros, porque o veredito já foi tomado. Mas mesmo assim aqui ele já antecipa as provas e as razões que são apresentadas por Jesus. Ele vai dizer lá no final: quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. E me permite só colocar um adendo aqui. Quem são esses mais humildes dos meus irmãos? Quem são esses? Se nós olharmos lá no capítulo 10 de Mateus, todo esse bloco até o final, Jesus estava falando a respeito do discipulado, dos discípulos, dos seus discípulos. E me parece que o texto está apontando para os discípulos de Jesus. E isso dá toda uma roupagem diferente na interpretação desse texto. E aí na sequência ele vai dizer: todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. Porque Jesus, ele é trazido e identificado por aqueles que promovem o reino de Deus, e não necessariamente por aqueles que são necessitados. A nossa intenção aqui não é analisar o texto bíblico a fundo, como a gente às vezes faz, mas a minha ideia é convidar vocês a nós tirarmos o seu sentido e a aplicação. Então vejam que alguns fizeram sem perceber e outros não fizeram, também sem perceber. Meus irmãos e irmãs, o julgamento de Deus ele não se baseia meramente
em fazer coisas boas ou deixar de fazer. Mas o julgamento está ligado a isso. E é aqui que entra a segunda parte da nossa reflexão, tendo como pano de fundo a santificação. É um texto um assunto bastante extenso, a gente não vai conseguir esgotar aqui, mas pelo menos eu quero que vocês hoje compreendam que a santificação, ela não é simplesmente fazer o bem, boas obras em favor dos outros. Muito mais que isso. Tá? E até faço questão de dizer isso porque me assusta olhar na internet e procurar esse texto de Mateus 25, esse final aqui, e ver como ele está relacionado de forma errada para fundamentar a assistência social. Jesus disse, tive fome e me desse de comer, e vocês não estão fazendo nada. Jesus não está falando de ação social. Jesus não está falando de fazer boas obras aqui nesse texto, gente. Embora tenha a ver com santificação. E esse texto aponta para a santificação na vida cristã. E quando a gente fala em santificação, isso nos remete ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos santifica. É o que nós confessamos no 3º artigo do Credo Apostólico. Vamos ler em conjunto? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. É nisso que consiste, gente, a vida cristã em santificação. Se você quer ter uma vida cristã em santificação, você tem que participar disso. Isso é essencialmente santificação. Mas vamos lá, vamos recapitular. Na justificação, Deus nos declara justos, nós recebemos o perdão de Cristo e assim, ligados a Deus em Cristo, pela fé nele. Esse é o processo da justificação. Na santificação, o Espírito Santo é o agente por trás de todos os trabalhos. É ele que transforma os crentes interiormente. Lembra que eu tenho falado muito a respeito do coração? Muito mais do que as partes externas, mais que a casca da cebola, nós temos que olhar o miolo, o coração. E assim, então, capacitando os crentes a lutar contra o pecado que ainda existe. Nós, os crentes, nós somos fortalecidos pelo mesmo Espírito Santo a vivermos conforme os critérios que Deus apresenta na sua santa e preciosa lei, que a gente já estudou. Então, como perdoados, o Espírito Santo vai transformando o coração e a vida até o derradeiro encontro com Deus lá no céu. Então tem todo um processo pela frente. Então notem, há um evento onde Deus nos declara justos, e nós temos apontado muito para o batismo, onde na maioria das vezes é aqui que Deus nos declara justos, mediante a fé, a gente recebe essa fé, coração, e aí nós somos declarados justos por Deus, e a partir da pia batismal existe o processo. Recebi fé, agora vem o processo, certo? E esse processo é contínuo, no qual o Espírito Santo, vejam aí, vamos ler em conjunto? O Espírito Santo chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Gente, isso aí é fabuloso para a gente compreender justificação e santificação. É o Espírito Santo que faz essa obra. A vida do crente que é ao mesmo tempo pecador, mas também perdoado mediante a fé em Cristo Jesus, a vida do cristão é desenvolvida pelo Espírito Santo a fim de, com um novo coração e uma nova conduta, se viva conforme a vontade de Deus. Sempre ligado, enraizado em Deus. E agora vem a segunda pergunta. O que você está fazendo com a sua vida? Ou da sua vida? O que está fazendo da sua vida? Deus quer nos tornar piedosos, começando pela raiz, pelo coração. Lembram? Enraizados em Cristo. Esse é o lema da nossa igreja nesse ano 2023. Até já tiramos o cartaz para mandar fazer o próximo para o ano que vem. Enraizados em Cristo. Nele, os crentes justificados
vivem a santificação pela fé, que também justifica e também santifica. A fé em Cristo, ela é recebida de forma passiva por nós. Nós simplesmente recebemos. Mas a fé, ela é ativa na santificação, porém nunca separada da justificação. Talvez essa mensagem está sendo um pouco técnica, teologicamente falando, mas entendam esse passo a passo que é fundamental, certo? Não dá para desvincular a justificação de santificação. Por isso que a santificação não é só ajudar o necessitado, não é só fazer boas obras, não é só fazer ação social. Para ficar mais claro, vamos voltar para o credo apostólico de novo. Depois de nós confessarmos, crer na Santa Igreja Cristã, como comunhão dos santos, o credo acrescenta a remissão dos pecados. Vejam que não há um perfeccionismo e não há um crescimento meramente moral e externo. A comunidade dos santos também é uma companhia de pecadores que vivem pelo perdão, que é uma obra já completada por Cristo. Nós não precisamos completar esta obra. Cristo já fez tudo. Por isso, aí lá no outro credo, o credo niceno, nós também vamos confessar crer na ressurreição e esperamos a vida do mundo vindouro, onde lá sim a perfeita santificação se dará, então futuramente e sempre por causa de Cristo e a fé nele, não desvinculada dele. Mas vamos também lembrar do outro credo, o credo atanasiano, porque ali é mencionado de forma ainda mais contundente. Vejam ali, ó. Aqueles que tiverem praticado o bem irão para a vida eterna, aqueles que tiverem praticado o mal irão para o fogo eterno. A gente confessa isso no credo atanasiano. Se nós pegarmos só essa frase isolada, a gente vai entender que, ou pelo menos dá a impressão que é só fazer boas obras. A salvação é baseada nas boas obras. Mas a gente tem que entender todo o contexto. Tem um começo, um meio e um fim. Um pouco antes dessa frase, lá no credo atanasiano, é declarado que Cristo sofreu pela nossa salvação. E por crer nisso, a pessoa é salva. Por crer nisso, a pessoa é salva. As boas obras, ou o bem praticado, eles podem ser consideráveis como aceitáveis apenas por meio do perdão de Cristo recebido pela fé. Sem ele, não tem como. E me parece que agora é o momento da gente botar a mão na consciência e perguntar o que eu tenho feito da minha vida ou com a minha vida. O que você tem feito da sua vida e com a sua vida. Essa reflexão vai apontar lá para o encontro com o Senhor, lá no futuro. Queridos jovens da Jucor, reflitam sobre essa pergunta. O que vocês têm feito da sua vida, vocês que estão na flor da idade? O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Nós, os mais velhos, o que nós fizemos? E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Eu quero compartilhar, por exemplo, aqui o texto de Eclesiastes. Foi no ponto. Ele disse, jovem, né? Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Tem que estar agora. Estimados irmãos e irmãs, vocês devem ter acompanhado os noticiários, então vocês vão saber do que eu estou falando. Quantos fãs ficam horas e horas, até dias e dias na fila para garantir o ingresso do show? Quanto tempo ali investido, e alguns até ficam doentes e morrem na fila, a troco do quê? A troco do quê? Um show. Não desmerecendo, mas perder a vida ali por isso. E quando a gente olha, pensando no terceiro mandamento, um culto, um estudo bíblico, um curso teológico, isso é muito longo, não, eu não quero fazer, é desnecessário, eu já fiz uma vez, não preciso mais.
A gente faz uma comparação de que as coisas de Deus, o investimento na fé, é desnecessário, mas um show, um jogo, uma diversão, sei lá, qualquer coisa. Eu fui no Beto Carreiro esse dia, você fica horas na fila para brincar num brinquedo. E as coisas de Deus são muito longas. Gente, é assim que a gente compara. Sabe que isso depende do seu interesse? Você vai ou não vai? Gosta ou não gosta? Dependendo do seu interesse, Jesus vai dizer, onde estiverem as suas riquezas, aí estará o seu coração. Quero trazer alguns textos, Colossenses 2, 6 e 7, que é o tema, o versículo tema desse quadriênio da igreja. Quando ele diz assim, portanto, já que vocês receberam Cristo Jesus como Senhor, permaneçam unidos com Ele, enraizados e edificados nele, crescendo, confirmados na fé, tornando-se mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças, é o que o texto diz. Aceitaram Jesus pela fé, enraizados e edificados, confirmados na fé, como foi ensinado, permaneçam, crescendo em ação de graças. Numa das cartas que Jesus escreve lá em Apocalipse, para uma das igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, e muita gente usa esse texto para dizer assim, eu tenho que deixar de ser morno, mas nunca sai dessa coisa. Eu sei o que vocês têm feito, disse Jesus. Sei que não são nem frios nem mornos. Aliás, não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Jesus disse isso. Jesus disse isso. João Batista, lá no deserto, quando ele estava batizando, ele viu pessoas ali na fila e disse, façam coisas que vocês mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Jesus disse aos seus discípulos, e aí só vou fazer um parênteses antes disso, às vezes a gente não vai na igreja porque não gosta de um, porque não gosta de outro, porque não gosta do pastor, porque não gosta do presidente, porque não gosta do Mauro, sabe? Ou porque isso, porque é muito quente, ou porque é muito frio. Aí, de repente, a gente deixa de aceitar a palavra, deixa de aceitar o culto, deixa de aceitar as coisas do reino de Deus. E aí Jesus vai dizer assim, quem recebe vocês, falando aos seus discípulos, recebe a mim. E quem me recebe está recebendo o Pai que me enviou. Diante da cidade de Jerusalém, em lágrimas, Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Meus amados, são textos duros e são palavra de Deus, e todos esses têm um aspecto da santificação, do querer ou não querer, aceitar ou não aceitar. Por isso, não basta apenas querer ser cristão, não basta apenas parecer ou se portar como cristão, é preciso ser cristão. E aí vem a terceira e última pergunta. O que você vai ouvir do seu Senhor lá no final? O que você vai ouvir do seu Senhor lá no final, quando se encontrar com Ele? Meus amados, não se apoiem, nem confiem nas suas obras, nos seus merecimentos, na sua bondade, como garantia para a sua salvação. Não se apoiem nisso. Quando vocês chegarem diante de Deus, não apresentem coisas que vocês fizeram, não apresentem a sua bondade, não apresente nada como prova de que você é ou foi uma pessoa boa e, portanto, digna de entrar no reino de Deus. Não façam isso. Nesse tempo do batismo, até a salvação, o encontro com o Senhor, invistam na fé de vocês. Assim como vocês investem no seu trabalho, na sua casa, nos seus filhos, enfim, invistam na fé de vocês. Porque é o Espírito Santo que a desenvolve através do quê? Não é de ficar em casa.
Não é de abster-se de Deus, da comunhão dos santos, mas é através dos meios da graça, palavra, batismo e santa ceia. São esses os meios que Deus ofereceu. E quanto mais, melhor, gente. E consequentemente as obras, naturalmente, consequentemente surgirão. E vocês vão perguntar, tá, mas quando é que nós te vimos necessitado e te servimos? Olha que maravilha, você fez algo e não percebeu que era para Jesus. Mas a santificação é natural para quem tem fé. Então, se há um problema de santificação, de boas ações, o problema não está lá, o problema está aqui, na fé. Porque onde há fé, existe vida e santificação. Olha essa frase aqui, ó. Boas obras não ajudam na salvação, porém, obras más destroem a fé, porque é pecado que procede do coração incrédulo. Mas o coração crente em Cristo vai produzir boas obras. Não porque quer, mas por causa da fé. E ao fazer a vontade de Deus que o perdoou gratuitamente pelo sacrifício de Cristo, o cristão agrada e serve a Deus, glorifica a Deus, tanto no amor e serviço a Deus, é o primeiro grande mandamento, quanto no amor e serviço ao próximo, segundo grande mandamento, amar a Deus e amar ao próximo. As boas ações, elas têm por base a vontade de Deus expressa nos 10 mandamentos. Lembra que a gente estudou isso em agosto, setembro? Gente, vocês sabem o que fazer. Não precisa os pastores, a liderança, dizer para vocês têm que fazer isso. Vocês sabem. Os 10 mandamentos estão aí. Mas é importante lembrar que o Espírito Santo, que cria a fé, ele também motiva e ativa os cristãos a viverem de forma santificada. E aí o que você vai ouvir lá no final de Jesus? Depende do que acontece entre o seu batismo e o encontro com o Senhor. Eu digo, ouça do seu Senhor. Eu creio que vou ouvir do Senhor. Vamos ler em conjunto? Venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Não é maravilhoso imaginar ouvindo isso de Jesus? Se apeguem nele, gente. Confiem nele. Esperem nele e dele e andem com ele. Vou dizer uma coisa para vocês. O céu é de verdade. O céu é de verdade. E ele foi preparado para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E por causa dele, em santidade, ajudam a promover o que é de Deus para a salvação de muita gente. Deus abençoe e guarde a gente nessa vida, nessa fé. Amém. Ele tem cuidado de nós. Em Cristo nunca estaremos sós.